Para avançarmos nessa ideia, nessa compreensão sobre o papel do léxico, na sintaxe, nós precisamos entender os conceitos de predicado e de argumento. O conceito de predicado aqui não é exatamente o mesmo conceito utilizado na gramática tradicional. O predicado da gramática tradicional também é um predicado no nosso sentido, só que o nosso conceito de predicado abarca mais coisas. Por isso mesmo, muitos linguistas gostam de utilizar o termo predicador para marcar essa diferença. Então, o que seria um predicado ou um predicador no sentido relevante para nós? Um predicador vai ser qualquer palavra ou qualquer expressão que seleciona outros elementos linguísticos, que requer, exige a presença de outros elementos linguísticos para co-ocorrerem com ela. E esses outros elementos linguísticos que são exigidos, que são selecionados pelo predicador, são chamados de argumentos. Por exemplo, nós temos alguns predicadores verbais, como, por exemplo, o verbo correr. Então, se nós temos, por exemplo, correu necessariamente pede a presença de alguma expressão para completar a cena, completar o evento que é expresso por esse predicado. Então, nós precisamos necessariamente de algum elemento que corresponda a quem correu. Da mesma maneira, se nós temos um verbo como amar, ocorrendo como em amava, amava descreve uma cena tal que exige a presença de dois elementos linguísticos diferentes, representando personagens, participantes desse evento. Então, nós precisamos de um quem amava quem, ou um quem amava o quê. Da mesma maneira, para um verbo como entregar, ocorrendo, por exemplo, como entregou, nós necessariamente precisamos de 3 outros elementos linguísticos para expressar quem entregou o que a quem. E eu estou representando aí com esses traços para mostrar que é como se esses elementos possuíssem lacunas que precisam ser preenchidas por outros elementos para construir a sentença, para que a sentença seja de fato construída. Então, por exemplo, nós podemos ter para correu, João correu, para amava nós podemos ter Pedro amava Maria, e para entregou nós podemos ter Luís entregou as chaves ao filho. E aqui nós temos em vermelho os predicadores combinados com seus respectivos argumentos. João é argumento de correu, Pedro e Maria são argumentos de amava, Luís, as chaves e ao filho são argumentos de entregou. Por isso, nós dizemos que um verbo como correr é um predicado de um lugar, no sentido de que ele tem um lugar a ser preenchido, uma posição, uma lacuna a ser preenchida. Amava vai ser um predicado de 2 lugares, porque essa palavra, esse núcleo verbal vai ter 2 lacunas a serem preenchidas por outros sintagmas, por outras expressões. E entregar é um predicado de 3 lugares, porque vai ter 3 lacunas a serem preenchidas por outras expressões. Uma coisa que nós precisamos apontar é que, à medida em que um predicador vai tendo suas lacunas preenchidas por outras expressões, é como se ele se transformasse em um outro tipo de predicador com menos argumentos sendo selecionados. Então, por exemplo, nós temos amava. Amava é um predicador de 2 lugares. Mas quando nós temos uma expressão como amava Maria, em que nós já preenchemos uma das lacunas com esse sintagma nominal Maria, a expressão amava Maria agora só precisa de mais um argumento, só precisa de mais uma expressão para completar a sua exigência. Então, amava é um predicador de 2 lugares, amava Maria é um predicador de um lugar. Já quando nós temos Pedro amava Maria, essa expressão inteira não é um predicador porque ela já está completa, ela não exige mais a presença de nenhum outro elemento para completar a sintaxe, para completar o seu sentido. Da mesma maneira, entregou vai ser um predicador de 3 lugares, mas à medida em que nós vamos preenchendo esses lugares, esses espaços, essas lacunas, nós vamos ter uma mudança no número de argumentos exigidos. Então, entregou vai ser um predicador de 3 lugares, mas entregou as chaves vai ser um predicador de 2 lugares.
Já entregou as chaves ao filho vai ser um predicador de um lugar. E Luiz entregou as chaves ao filho não é um predicador porque não tem nenhuma lacuna mais a ser preenchida. Vejam então que uma palavra ser um predicador vai ser importante para a sintaxe, mas também o tipo do predicador, porque a quantidade de argumentos que um predicador seleciona não é uma quantidade aleatória. Cada predicador seleciona uma determinada quantidade de argumentos. Outra coisa importante é que nós geralmente exemplificamos predicadores com verbos, mas não são apenas os verbos a serem predicadores. Qualquer palavra, qualquer núcleo que seleciona argumentos vai ser um predicador. Eu agradeço a todos os membros do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.